Nesse vídeo você vai entender quais são os 3 pilares da vida e por que é importante você trabalhar em cada um deles para que você tenha uma vida plena. Fala, meu irmão, seja muito bem-vindo, que bom que você tá aqui. Se o seu objetivo é se tornar um homem segundo o coração de Deus, um homem de verdade segundo a palavra de Deus, então se inscreve agora porque esse é o nosso objetivo aqui. O nosso texto base vai ser 1 Tessalonicenses 5:23. Vou ler aqui com você, ó. Que o próprio Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a ele e que ele cuide do espírito, da alma e do corpo de vocês para que sejam conservados sem culpa para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos apresenta os 3 pilares da vida e também ele deveria ser um resumo da vida do cristão, porque ele fala de coisas ali muito importantes, mas vamos começar com os pilares da vida. O que é isso, né? É aquilo que rege a nossa vida, é aquilo que nós somos. Nós somos espírito, nós somos alma e nós somos corpo. Como Deus, nós somos trinos também. E cada uma dessas coisas tem uma representação para nós, uma representação da nossa vida. O primeiro deles é o espírito. O que o espírito significa? Ele significa tudo aquilo que é espiritual. Ah, não me diga. É verdade, é tudo aquilo que é espiritual. O que representa isso? A nossa salvação, relacionamento com Deus e é o nosso processo de santificação. Vamos lá, a nossa salvação é crer em Jesus. Eu acredito que você já crê em Jesus, então você já está salvo. A segunda coisa, relacionamento com Deus, cultivar essa salvação que gera um processo de santificação. A santificação é uma caminhada, é a nossa caminhada cristã. Para nós entrarmos nos céus, nós temos que ser santos. E o processo de santificação, ele começa aqui. Não é como se a gente fosse morrer e pronto, Deus tornou a gente santo assim, instantaneamente. Não, nós temos que decidir sermos santos, começarmos a sermos santos aqui. Por quê? Porque se simplesmente a gente morresse e Deus tornasse a gente santo sem a nossa vontade, seria um tipo de agressão contra a gente, né? Porque é contra a nossa vontade. É algo que a gente tá sendo forçado, sabe? Eu não quero usar a palavra não, mas tá sendo forçado, tá forçando a gente a fazer um negócio que a gente não quer. Então não é assim que funciona. O processo de santificação, ele começa aqui. Você aceitando Jesus, entendendo que existe uma morada eterna que é para onde nós vamos, e aí você começa a se relacionar com Deus. Esse relacionamento com Deus começa a nos tornar santos, porque nós vamos nos tornando parecidos com Deus. E isso é algo que começa aqui. Então, toda a nossa busca por salvação, santificação e relacionamento com Deus é isso que representa o espírito. Aí nós temos a alma. O que a alma fala? Do que a alma representa? Eu anotei aqui porque é um pouquinho mais extenso, né? A alma, ela fala das nossas emoções, dos nossos sonhos, da sabedoria, conhecimento, inteligência e governo. Eu acredito que a alma é quem nós somos de fato, né? O Gabriel é a alma, porque o corpo é matéria. O espírito, eu acredito que é o espírito de Deus em nós. É aquilo que nos conecta a Deus. É o espírito de Deus que habita na minha alma, que habita em mim, que habita no meu corpo. Não entendo essa parte ainda muito bem, mas é a parte de Deus em nós. E a alma é quem nós somos de fato, habitando nesse corpo. E por que ali está escrito governo? Porque já que a alma é quem nós somos, ela de fato é quem controla as nossas decisões, é quem controla o nosso comportamento, porque é a nossa psique, é a nossa inteligência, sabe? É a nossa sabedoria posta em prática. Então, a alma é extremamente importante que a gente cuide da nossa alma. Não tem o povo que fala aí das feridas na alma? Então, é justamente por isso, porque a alma tá ligada às nossas emoções, são as nossas emoções. Então é importante que você entenda isso, que você tem uma alma e que você precisa cuidar dela. E o que o corpo fala? O corpo fala das coisas terrenas, não necessariamente que aquilo que é terreno é ruim, não é isso, porque a gente tem mania de usar, né, que é uma vida terrena, é uma vida má. Não, é uma vida natural. O corpo fala da vida natural. E aí a gente começa literalmente falando do nosso próprio corpo, a nossa saúde, que é importante a gente cuidar da nossa saúde, desenvolver o nosso corpo. E aí aqui também fala riqueza, relacionamentos, desejos, tudo isso está relacionado ao corpo, tudo isso fala das coisas que nós vivemos aqui, as pessoas com quem nos relacionamos, casamento, filhos, trabalho, carro, casa, prosperidade, riqueza. Entendendo que riqueza e prosperidade são diferentes, que a riqueza está dentro de prosperidade, mas ser próspero não representa somente ter riqueza, representa outras coisas a mais. Por exemplo, saúde, um bom relacionamento. Então tem várias coisas ali dentro de prosperidade. Tá, Gabriel, mas qual que é a importância de eu entender quais são esses 3 pilares? Antes da gente continuar, deixa eu te apresentar a Hailes, a minha marca de camiseta cristã. Eu tô usando uma delas agora, extremamente confortável.
ela é 100% algodão, modelo streetwear, então ela é um pouquinho mais comprida aqui, como você pode ver. Ela tem uma gramatura mais pesada, ou seja, o tecido dela é mais encorpado. E essa aqui também é uma das nossas camisetas, muito bonita, sabe? Aqui é Jesus Save, está ali, né? João 3,16. Você tem a oportunidade de vestir a palavra de Deus com estilo, com conforto, porque ela é muito bonita, muito confortável, sem falar que você vai estar me abençoando e apoiando o canal. Então entra no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você conhecer as nossas camisetas. E aproveita a promoção que comprando 2 camisetas você ganha frete grátis. Dá uma olhada agora. Qual que é a importância? É importante porque é um tripé, na verdade. A nossa vida, ela é um tripé, onde tem o corpo, a alma e o espírito. E como qualquer tripé, se uma dessas áreas não estiver desenvolvida corretamente, vai ficar torto o negócio, né? O negócio não vai ficar equilibrado. Então, para que a gente tenha uma vida equilibrada, nós temos que tratar, nós temos que cuidar dessas 3 coisas. Ah, Gabriel, então você tá me falando que eu vou ter que cuidar, correr atrás de dinheiro, cuidar da minha vida financeira, cuidar do meu corpo, da minha saúde? Tô falando isso mesmo. É isso mesmo. Ah, mas isso não é errado? Isso não é pecado? Não, isso não é pecado, desde que feito de acordo com a palavra de Deus. E isso é só uma questão de bom senso, porque é só olhar para a Bíblia que você vai entender que a Bíblia trata essas 3 esferas. Nessas 3 esferas existem muitos ensinamentos ali dentro da Bíblia. A Bíblia vai tratar de salvação, de relacionamento com Deus, de relacionamento no casamento, de relacionamento com as pessoas, do trabalho, de prosperidade. A Bíblia, ela trata de todas as esferas da nossa vida. Por quê? Porque Deus quer que a gente tenha uma vida plena. Não está escrito que Deus fala assim, eu tenho pensamentos de vocês e são pensamentos bons. É óbvio, a coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação. Eu já fiz um vídeo falando disso, sobre aquilo que é mais importante para nós. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui para você assistir também, que é onde eu falo, né? Aquilo que é mais importante e por que a gente não pode se esquecer disso, que é a nossa salvação. Porque o mundo, ele realmente tenta roubar isso de nós. Realmente tenta tirar o foco da nossa salvação para a vida terrena. Porém, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, que para nós termos uma vida plena, nós temos sim que ter essas 3 esferas bem desenvolvidas. Porque se você não tiver o seu relacionamento com Deus, às vezes você vai se perder nesse mundo. Você vai se perder com as frustrações, com as coisas boas desse mundo. Agora, se você também abandonar a sua alma, você não vai ter uma vida bem desenvolvida com Deus, porque você não vai entender das escrituras, você não vai entender da vida que você, sei lá, do trabalho, por exemplo. Então você não vai ter um bom desenvolvimento profissional. Ou então você vai viver cheio de traumas, vai viver cheio de feridas, vai ser aquela pessoa que com depressão. Por isso que é importante a gente cuidar sim da nossa alma. E aí vem as coisas terrenas. Poxa, pensa se você não cuida da sua saúde. Você vai estar com uma saúde... É igual você ter um carro e não cuidar bem do carro, né? Você não trocar o óleo do carro. Imagina o que vai acontecer. Vai fundir o motor e aí daqui a pouco tem um monte de gente aí parando, travando porque não cuida do corpo. E é o que acontece. Tem um monte de gente travando porque não cuida do corpo. E a Bíblia não fala, olha pra você ver como que Deus cuida até disso. Não fala que gula é pecado porque sabe que a gente vai se render às gostosuras, né, da comida e aí engordar, ficar parecendo um porquinho e aí daqui a pouco o corpo tá travando. Então perceba que sim, a Bíblia trata dessas 3 esferas e é importante que você cuide de cada uma delas. Por exemplo, ter dinheiro é necessário. Se a gente não tem dinheiro, a gente não come, a gente não mora, a gente não tem água, não tem luz, não tem acesso a várias coisas que são importantes, como educação, roupas de qualidade, carro, casa. Então ter dinheiro é importante sim, você cuidar da sua parte de finanças, da sua parte de riqueza, de prosperidade, é importante. Rapaz, se você já casou, você sabe que quem casa quer casa, e manter uma casa, ter uma casa, precisa de dinheiro. Então é importante sim que você cuide desses 3 pilares. Nós temos o livro de Provérbios que fala do começo ao fim, qual a importância de você buscar sabedoria, de você buscar conhecimento. Isso tudo é para o desenvolvimento da sua alma, que afeta a sua vida financeira, a sua vida natural. Sabe, é muito fácil a gente entender a parte espiritual porque é óbvio, né? É óbvio que a gente precisa buscar Deus, desenvolver a santidade. Isso é óbvio. Só que nós temos mania de demonizar muitas coisas. Por exemplo, a pessoa não vai num psicólogo porque acha que só oração vai resolver. Às vezes não. Deus colocou a parte natural do negócio. Às vezes a pessoa tem que tomar remédio e não sabe, por causa de desenvolvimento. Ah, Gabriel, mas você tá falando que não tem milagres? Não, isso aí é outra esfera, depois a gente fala disso. Mas eu tô falando que tem coisas naturais. Por exemplo, Deus falava que você precisava se apresentar ao sacerdote quando tivesse com alguma doença. Jesus fala lá
lá do construtor, né? Quem que é insensato diante de começar uma obra, não fazer o planejamento para ver se vai conseguir tocar a obra até o final? Então a gente tem que parar com esse negócio de demonizar muitas coisas, sabe? Parar de demonizar a prosperidade, parar de... Gabriel, você é a favor da teologia da prosperidade? Não, não sou. Eu sou a favor daquilo que está escrito na palavra de Deus, como um todo. Tanto que o meu objetivo é entender a palavra de Deus na íntegra, sem a religiosidade, sem os dogmas da igreja, sem aquilo que é de conveniência humana. É isso que eu busco, o equilíbrio, porque isso é ter equilíbrio. Entender a palavra, entender aquilo que ela ensina e realmente praticar aquilo, isso é o equilíbrio. E essa é a vontade de Deus para nossa vida. Então eu entendo que se eu quero ter uma vida plena, uma vida satisfatória, eu tenho que tratar desses 3 pilares. E eu quero saber o que você entende disso. Eu quero saber o que você acha a respeito disso. Se realmente você concorda que a vida é um tripé. Então me conta aqui nos comentários, bora trocar essa ideia. E já assiste esse vídeo aqui, onde eu falo qual que é a coisa mais importante que a gente não deve se esquecer. Se inscreve agora no canal para você não perder os próximos vídeos.